Oi, oi, gente! Zezé Alves falando. Sejam todos bem-vindos ao meu podcast. E nesse terceiro episódio, vamos falar da relação entre o turismo e as produções audiovisuais. E dessa vez, o foco será o impacto causado pelas séries, os pontos positivos e negativos provocados pelo turismo cinematográfico e o Brasil dentro deste cenário. Estão prontos? Então vamos lá? No episódio 2, Cinema e Turismo, eu apresentei para vocês alguns cases focados em grandes filmes de sucesso, como Star Wars, Senhor dos Anéis e a saga Harry Potter. E para quem perdeu, é só acessar o Spotify, o SoundCloud e agora também o YouTube e procurar por Zezé Alves, que você encontra a íntegra do episódio 2. Mas voltando ao assunto, podemos perceber que o turismo cinematográfico é um tipo de turismo totalmente impulsionado pelas produções audiovisuais. Não são só os filmes que estão envolvidos, mas também as novelas, vídeos da internet, videoclipes de artistas, comerciais, documentários e as séries. Esta última será o nosso ponto de partida. Que as séries vêm ganhando cada vez mais espaço nas nossas vidas, isso todo mundo sabe. A partir do streaming, que é uma tecnologia que permite transmitir de forma instantânea dados de áudio e vídeo, no caso pela rede, fez com que o acesso às séries fosse cada vez maior. Mas eu pergunto, como as séries contribuíram para o turismo de algumas regiões? Certo, então vamos conhecer algumas séries que transformaram locais em verdadeiros points turísticos. Eu vou destacar para vocês neste podcast séries que provocaram um crescimento turístico nas localidades onde elas foram filmadas. No episódio 2, eu falei sobre a relação dos filmes com a cidade de Nova York. E claro, as séries também fazem jus à Big Apple. Temos inúmeras séries que foram rodadas em Nova York. E talvez as mais famosas foram Friends, Seinfeld, How I Met Your Mother, The Sopranos e Sex and the City. E justamente para os fãs da série Sex and the City, foi criado um roteiro por Nova York que atende cerca de 40 locações dessa série. O tour ele começa pela Quinta Avenida, ele passa pelas lojas Tiffany's, pelo restaurante Budokan e ele faz uma paradinha na fachada do prédio que serviu como apartamento da personagem principal, a Carrie. Mas sabemos que Nova York já é um destino cinematográfico consolidado. Por outro lado, existem outros lugares nos Estados Unidos que, por causa de algumas séries, vêm ganhando o interesse dos turistas. Eu cito aqui Atlanta, que é onde acontecem as filmagens da série The Walking Dead, Albuquerque, no Novo México, onde se passa o plot ali, né, a trama de Breaking Bad, e também Washington, que foi cenário, né, de House of Cards. E saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa, para quem assiste Downton Abbey, se apaixona pela série. E, claro, também se apaixona pelos cenários maravilhosos. A série é rodada na Inglaterra e locais como o castelo de Highclere, The Carnarvon Arms e o vilarejo de Bepton são alguns atrativos inseridos no roteiro. Outra série que vem proporcionando um desenvolvimento turístico é Outlander. A série se passa principalmente na Escócia, e ela traz paisagens incríveis de cidades, vilarejos e Highlanders escoceses. E o interessante é que a série aumentou o turismo local
E como ela ainda está sendo rodada, alguns turistas sortudos podem, eventualmente, assistir às filmagens in loco. E se tiverem sorte, ainda podem fazer uma selfie com os atores da série. Agora, um fato curioso que vale a pena a gente comentar e apontar neste podcast é o que está acontecendo atualmente na Ucrânia. Em especial, perto ali nas redondezas da cidade fantasma de Pripyat. E isso tudo aconteceu depois da exibição da série Chernobyl ou Chernobyl. A série apresenta apenas 5 capítulos e a gente vai poder identificar um relato sobre um dos maiores acidentes em usinas nucleares da nossa história. Isso aconteceu no ano de 1986, na então antiga União Soviética, e esse acidente ele teve proporções catastróficas, o que fez com que a cidade de Pripyat, na Ucrânia, que na época pertencia à União Soviética, fosse completamente devastada pelos efeitos radioativos provocados por este acidente. Pode-se perceber que na época prédios, casas, animais, a própria vegetação local e a população da região foram afetados por este acidente. O local que se transformou em um cenário inóspito ainda é considerado um dos lugares mais perigosos para se visitar. Mas pasmem, depois da exibição da série, que aliás ela é espetacular, eu super recomendo, foi registrado um aumento, segundo uma agência de turismo local, de cerca de 40% na procura por passeios guiados pelos arredores de Chernobyl. Isso tudo no último mês. É importante registrar que já existiam roteiros turísticos que passavam ali pelos arredores de Chernobyl, mas com a série estima-se realmente um crescimento. No ano passado foi registrado cerca de 67 mil visitantes na região, mas com certeza, depois dessa série, esse número ele vai mudar. E as autoridades já estão pensando mesmo em algumas alternativas para facilitar a visitação. Só lembrando que, como eu disse acima, é um local extremamente perigoso ainda, então a permanência do turista ali, ela é apenas de algumas horas. Então as autoridades locais estão pensando em criar corredores. Esses corredores são corredores estratégicos para levar os turistas até o local de forma um pouco mais segura do que existe atualmente. E por questões de segurança, porque os altos índices de radiação ainda são presentes no local, os turistas eles podem permanecer apenas poucas horas. Mesmo com tudo isso, o interesse turístico ainda é muito forte. E agora, é claro, eu vou para o case de maior sucesso que eu vou trazer aqui para vocês, relacionando séries e turismo. Sim, eu estou me referindo a Game of Thrones. A série, que se encerrou há pouco tempo, teve ao longo das suas 8 temporadas, sets de filmagens em países como a Croácia, Malta, Islândia, Irlanda do Norte e Espanha. Esses lugares, por causa da série, acabaram ganhando certa fama internacional. Atrações como o Castillo de Zafra, meu espanhol é perfeito, que ele é localizado inclusive na Espanha e que aparece na série, na 6ª temporada precisamente, sendo retratado como a Torre da Alegria, registrou um crescimento de cerca de 488% de visitantes. E ainda, segundo publicações do jornal Independent, Game of Thrones trouxe à Irlanda do Norte cerca de 80 milhões de libras esterlinas. Nós estamos falando
de cerca de 350 milhões de reais. Podemos encontrar na Irlanda do Norte lugares criados para a série, como é o caso de Interfell, Kings Road e Iron Islands. São ofertados passeios turísticos de um dia ou mais pela Causeway Coast. Se trata de uma estrada que é repleto de locações da série. Um dos pontos fortes do roteiro são as árvores centenárias de Dark Hedges. O túnel criado por essas árvores, ele traz uma atmosfera única, que na série foi retratada como Kings Road. E como aconteceu com os estúdios onde foram rodados os filmes de Harry Potter, que, só lembrando, eles foram transformados em atrações turísticas ali nas redondezas de Londres pela Warner Bros., a HBO planeja transformar os cenários de Goth, na Irlanda do Norte, em atrações turísticas também. O projeto ele tem um nome assim bem modesto, né? Game of Thrones Legacy, ou seja, o legado de Game of Thrones. E ele vai englobar um tour chamado Game of Thrones Studio Tour. E vai ser feito na Line Mill Studios. E espera-se que a atração ela esteja disponível para os fãs de Game of Thrones já no primeiro semestre de 2020. E ainda falando sobre Game of Thrones, é preciso mencionar os impactos sofridos no turismo da Croácia, em especial na cidade de Dubrovnik. Para quem não conhece Dubrovnik, ela é uma cidade extremamente cênica. Ela tem muralhas históricas e a sua costa ela é banhada pelo Mar Adriático. Ela foi retratada na série como sendo Kingsland, Porto Real aqui na tradução brasileira. Dubrovnik foi destacada principalmente na primeira temporada, na segunda temporada da série, e ela também teve força maior na sexta temporada. E pode-se dizer que por causa do sucesso estrondoso da série, o número de turistas praticamente dobrou nos últimos anos em Dubrovnik. Só para a gente ter uma noção, em 2006 a cidade recebia cerca de 474 mil visitantes. Já no ano passado, esse número passou para 750 mil. E esse grande crescimento acaba gerando uma preocupação nas autoridades locais. Isso é um sinal de alerta quando a gente discute os impactos causados pelo turismo, em especial pelo turismo cinematográfico. É importante frisar que precisa existir um planejamento consciente envolvido, mas infelizmente nem sempre é isso que a gente observa. No caso de Dubrovnik, a gente percebe um fenômeno que ele é identificado como overtourism. Eu vou até futuramente fazer um podcast onde a gente vai apresentar para vocês o que é exatamente esse fenômeno, quais são os impactos que ele traz e como ele pode ser revertido. E como eu tinha prometido lá no início do podcast, a gente vai falar agora sobre o Brasil. Sim, será que o Brasil pode ser um país que sirva de cenário para produções audiovisuais de sucesso? Será que a gente tem potencial para isso? Bom, eu digo que sim. Basta lembrar que o Brasil ele é campeão no quesito novelas. As novelas produzidas no Brasil, elas trazem visibilidade não só aqui dentro do nosso país, mas também para o exterior, porque elas são produtos de exportação. Em uma pesquisa feita pelo Kayak, que é uma ferramenta de planejamento de viagens, isso no ano passado, eles levantaram o impacto das novelas e isso relacionado ao turismo. Então eles destacaram, por exemplo, a novela Segundo o Sol, onde a gente percebeu um aumento de 112% na procura por Salvador, que foi aonde a novela foi rodada.
Outra novela, O Outro Lado do Paraíso, que foi rodada em Tocantins, apresentou um aumento aí de 80%. E a campeã, a novela Império, que se passou em Roraima, apresentou um crescimento, pasme, de 525% na procura de roteiros para o local. Mas o Brasil já foi cenário também para alguns filmes internacionais. Em 1979, o agente britânico 007 James Bond lutava pela sua vida contra o vilão Jaws em cima do bondinho lá no Rio de Janeiro. Sim, ele já esteve aqui. Vocês podem conferir no filme 007 Contra o Foguete da Morte. Esse filme, além do Rio de Janeiro, também teve cenas rodadas na floresta amazônica. E a região da Amazônia já foi retratada em 2 outras produções cinematográficas. Uma delas é A Missão, é um filme de 1986 com Robert De Niro, e o outro é um filme de terror, Anaconda, onde a cobra sai comendo todo mundo. E também foi rodado no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e na cidade de Paraty, a saga Crepúsculo, Amanhecer. E outro filme também que foi rodado no Brasil é Velozes e Furiosos 5, que mostra cenários como o Museu de Arte Moderna, lá no Rio de Janeiro, que no filme ele é retratado como o Aeroporto Internacional do Rio. Só que assim, gente, vamos aqui também fazer uma ressalva nesse filme Velozes e Furiosos 5. Desculpa os fãs, mas teve lugares ali que foram mostrados no filme que se dizia passar no Brasil que nem o brasileiro conhece. Já a cidade de São Paulo foi set de filmagens para o filme O Ensaio sobre a Cegueira. Esse filme é de 2008 e ele traz cenas filmadas na Faria Lima, no Edifício Louveira, lá em Higienópolis, na Avenida Paulista, na Ponte Estaiada, na margem do Rio Pinheiros e até mesmo no Viaduto do Chá, no Teatro Municipal e também no Minhocão. E em São Paulo foi rodado também umas partes da série Black Mirror. As filmagens elas aconteceram no Copan e na Paulista. Lembrando que São Paulo já havia sido o cenário de um episódio da 2ª temporada da série Sense8. E São Paulo entrou num páreo agora com outras cidades para ser set de filmagem da nova série do queridinho da internet, o Keanu Reeves. E vocês sabiam que os Lençóis Maranhenses aparecem no filme Vingadores Guerra Infinita? Sim, é verdade. No ano de 2017, uma equipe da Disney fez uma captura de imagens no local que depois foi digitalizada e transformada em cenário no filme. E para encerrar esse podcast, eu trago uma informação importante. No ano passado, o Ministério do Turismo criou um grupo de trabalho de estudo cinematográfico, o GTT. Este grupo ele tem como objetivo propor políticas e planejar ações para o desenvolvimento deste segmento aqui do nosso país. E encerrando esse podcast, eu informo a vocês que o nosso próximo encontro ele será no dia 12 de agosto e eu tenho uma novidade neste próximo podcast. Ele vai ser um crossover, isso mesmo, teremos aqui um bate-papo, será incrível. A gente vai ter a presença da professora Juliana Gutierrez, que é diretora da Educatur, e a professora Shirley Paques, que ela é mestre em educação profissional. E a gente vai discutir assuntos ligados ao universo do turismo, vamos incluir também a perspectiva do marketing, e eu aguardo vocês que vai ser bem bacana. Bom, pessoal, é isso. Espero realmente que vocês tenham curtido esse 3º episódio. Eu aproveito para pedir que vocês acompanhem o podcast nas plataformas SoundCloud, Spotify e agora também no YouTube. E eu estou também nas redes sociais, Facebook e Instagram. É só procurar por mim, Zezé Alves. Muito obrigada, pessoal, e espero vocês no próximo episódio. Valeu, beijos!